Boa noite! Que bom estarmos juntos para darmos início a mais um culto evangelístico. Quero te convidar a juntos cantarmos o hino Vaso de Honra, Renova-me. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Que permitamos sempre que o Senhor, Deus, renove em nós o desejo de adoração, o desejo de estar com Ele e que Deus possa, tomar conta da nossa vida. Que Deus abençoe a você ao darmos início, a este culto evangelístico. Então vamos pedir a presença dele através de uma oração. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por esse momento tão especial do culto evangelístico. Que a tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, todos os domingos nós temos aí dicas de saúde, né? São dicas que sempre digo, né? São muito importantes para o bem-estar de cada um de nós. Nós sempre procuramos saúde, né? E sentimos falta quando a perdemos. Então, para que perder saúde se nós podemos, né, através de dicas de saúde, estabilizarmos aí, né, ou melhor, estabelecermos, né, em nossa vida parâmetros de seguir coisas que façam bem à nossa saúde. Então vamos assistir a este vídeo, né, que nos traz mais uma dica importante de saúde. Alguns botânicos exploraram certas regiões montanhosas à procura de novas espécies quando, através de binóculos, avistaram uma flor desconhecida, encravada numa estreitíssima fresta de uma costa muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda. Então eles pediram ao menino que estava na expedição que aceitasse a tarefa. O pequeno olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhes que voltaria num instante. Algum tempo depois, ele voltou trazendo o pai pelas mãos e explicou suas condições. Eu descerei para pegar a flor se o meu pai segurar a corda. Uma confiança completa em seu pai. Esta confiança lhe dava segurança, mesmo em meio a uma missão tão arriscada. Viver neste mundo, com certeza, também é uma missão arriscada. Vivem constantemente com medo e desânimo quanto ao futuro. O medo e a ansiedade podem gerar uma grande sobrecarga. O profeta Isaías, que viveu em tempos de grande crise para Israel, escreveu: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ele descobriu o segredo para superar o medo e a ansiedade diante de um futuro incerto: confiar completamente em Deus. Ele descobriu que essa firme confiança traz perfeita paz. Do mesmo modo, você pode confiar a cada dia. O nosso Pai está segurando a corda. Não há dúvidas, né, de que precisamos confiar plenamente no Senhor. Vivendo nesse mundo caótico que estamos vivendo, né, meio a essa pandemia, que agora tem outras variantes, outras cepas. Somente a confiança em Deus é que nos vai dar forças, né, para continuarmos nessa jornada rumo a Canaã Celestial. Vamos orar nesse instante para darmos início ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, quero te pedir agora que venhas abrir a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, em especial as profecias de Daniel, e nessa noite, dando início ao capítulo 11 desse livro. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos começar então o capítulo 11 de Daniel, né? Nós vamos estudar pouco a pouco esse capítulo. Eu já vos disse aí na aula passada que esse é o capítulo mais difícil de Daniel. Então, o que eu quero que você faça agora? Você pegue aí a sua caneta, né? Seu lápis, sua régua, e você vai fazer os apontamentos, né? Nós vamos bem devagar para que a gente possa entender, né, todos essas interpretações. Tá? Então tem muita coisa, muito nome, muita data. Então nós vamos fazer devagarinho para que a gente possa entender, né, sem pressa. Tá? Nós vamos dividir esse capítulo 11, são 45 versos, vamos dividir aí em vários domingos para que a gente possa ir tranquilo, né, para entender o que realmente, né, Daniel capítulo 11 quer nos mostrar. Então, dando início aí, o título
deste capítulo, os reis do norte e do sul. Norte é o reino Seleucida, com S, Seleucida. E o reino do sul é o reino Ptolemaico, né, dos Ptolomeus, tá? Seleucidas e Ptolemaico. Verso 1. Mas eu, quem é esse eu? Gabriel. Então você pode fazer aí um círculozinho, né? Como eu faço aqui na minha Bíblia, ó. Aí, ó. Tá vendo? Né? Faz aí um círculozinho e depois risca para cima, né? E coloca lá, Gabriel. Né? Gabriel. Então, esse eu aqui é Gabriel. Não é Daniel, é Gabriel. Mas eu, né, Gabriel, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Né? Então, quem traz essa interpretação, essa ajuda para Daniel é o próprio Gabriel, o anjo, né, que ficou no lugar de Lúcifer. Tá? Então, vamos lá. Aí nos diz assim, ó. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. E depois irá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então, queridos, vejam, vamos em partes, né? Ali fala sobre 3 reis, né? 3 reis, né, que aparecerão da Pérsia. Quem são esses 3 reis? Então anote aí, esses 3 reis. O primeiro é Cambises, né, do ano 530 ao ano 522 a.C. Então, 3 reis. O primeiro, Cambises, né, 530 a 522 a.C. Depois, o segundo, Falso, é isso mesmo, Falso, Esmerdes. Esse Esmerdes é sem o E na frente, começa com S, Esmerdes. Esmerdes, ele reinou 6 meses, né? E o terceiro, Dario I, primo de Cambises, ano 522 ao ano 486 antes de Cristo. Né? Então veja, aqui nós temos os 3 reis, né, que aparecem ali, né, na Pérsia. Então, Cambises, Falso Esmerdes e Dario I, que era primo de Cambises. Tá bom? Então são esses 3 reis aí. Veja a cronologia da história, né? Por isso que é fantástico estudar a profecia, porque ela é cronológica, né? Aí, continuando aí o texto que nós estamos estudando, né? Fala então do que virá, né, um 4º rei que será mais rico, mais poderoso, né? Então este é Alexandre o Grande, 336 até o ano 323 a.C., cujo império foi dividido em 4 reinos gregos. Né? Observe que após a Pérsia, sob a liderança de Xerxes, perder a batalha para a Grécia, né? no capítulo 11, verso 2, o capítulo 11 ignora todos os outros reis persas, de 465 a.C. em diante, e parte diretamente para o Império Grego. Então agora nós temos esse 4º rei, né, mais poderoso, né, Xerxes Assuero, de 486 a 465, né, antes de Cristo. Então esse Xerxes, né, Assuero, é esse 4º que será acumulado de grandes riquezas, né? E aí, dando continuidade, nós vamos então ao verso 3. Né? Tome aí a sua Bíblia, né? Conseguiu fazer as anotações aí necessárias, né? Então aí vem o verso 3, que diz assim, né? Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei? Alexandre o Grande, tá? Então,
Ali no verso 2 nós encontramos, né? Nós encontramos 3 reis: Cambises, Falso Esmerdes e Dario I. Depois se levanta um quarto, mais poderoso, que é Xerxes ou Assuero. E agora, no verso 3, né, se levanta um rei valente, né, um rei poderoso. Né? E esse rei é Alexandre o Grande. Então, e veja que há uma sequência cronológica. Né? Quando você se lembra da estátua de Daniel do capítulo 2, né, você lembra lá da cabeça, que era a Babilônia, que não está mais aqui, porque ela já deixou de existir. Nós temos o peito de prata, né, que são os medos e persas. E aí nós temos, né, a menção desses reis medos e persas, né? Cambises, Falso Esmerdes e Dario I. Depois aparece, né, um outro, quarto, que é Xerxes ou Assuero. Aí nós vamos agora para a terceira parte da estátua de Daniel, que é o ventre, né? Que era de bronze. E aí nós chegamos então nesse rei poderoso, esse rei valente, que é Alexandre o Grande. Então veja que vem uma sequência lógica lá da estátua de Daniel, capítulo 2, tá bom? Então já vem a cronologia sendo, como eu posso dizer, cumprida, né? Cumprida de forma bem correta. Verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido a 4 ventos do céu. Né? Então, vocês lembram que nós estudamos, né, que quando o Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido então para 4 dos seus generais. Então, esses 4 ventos dos céus são os 4 generais, né, de Alexandre o Grande. São os 4 generais dele, os 4 generais gregos. Então, o Lisímaco, né, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. E aí fala aí os 4 ventos do céu, que seriam então os 4 pontos cardeais. Veja que interessante. Aí, Lisímaco, ele representa o norte. Ptolomeu, o sul. Né? Seleuco, o leste. E Cassandro, o oeste. Então, os 4 ventos do céu. Anotaram aí? Então, vou repetir, né? Os 4 ventos do céu são os 4 generais, né, que substituíram Alexandre o Grande quando este morreu. Então, quem são esses 4 generais? O primeiro é Lisímaco, que representa o norte, desses 4 ventos aí, né, norte. Depois Ptolomeu, que representa o sul. Depois Seleuco, o leste. E Cassandro, o oeste. Então aí estão, né, os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, continua no verso, né? Nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Tá? E aí nós vamos ao verso 5, né? O rei do sul se tornará forte. Quem é o rei do sul nesses 4 ventos, né, que nós acabamos de dizer? Ptolomeu. Né? Esse é o rei do sul, né? Ptolomeu. Ptolomeu é também chamado Ptolomeu I, Sóter, que quer dizer Salvador. Né? O rei do sul será o quê? Será forte. Mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio rei com grande poder. Né? E aí nós temos, então, é interessante que aí aparece, né, um príncipe que seria um príncipe mais forte. E aí nós tomando aqui a Bíblia Andrews, então nós estamos estudando e fazendo as interpretações do capítulo 11 através da Bíblia Andrews e também do comentário bíblico adventista. Tá? Então, pode ficar bem tranquilo que as interpretações são baseadas, né, nesses 2 volumes
que a Igreja Adventista crê, né, ser a verdade. É a interpretação adventista. Então, um dos seus príncipes, quem são esses um dos seus príncipes? Seleuco I Nicator, 305 a 281 a.C. General de Alexandre, que se tornou governante de Babilônia. Ele foi expulso e fugiu para o Egito, mas Ptolomeu o ajudou a reconquistar Babilônia. Seleuco expandiu muito seu domínio e fundou a dinastia Seleucida com a capital da Síria, no norte da Palestina. Portanto, os reis de sua dinastia são os reis do norte, do capítulo 11. O fato de Seleuco ter se subordinado a Ptolomeu, por um tempo, explica por que ele é chamado de um dos seus príncipes. Né? Então, aí está a resposta, né, para este príncipe aí, né, que governaria, então, com mais poder ainda, né? Com grande poder, como a Bíblia aí está dizendo. Né? O verso 6 nos diz assim: mas ao cabo de anos, eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá. Veja que interessante. Vamos então por partes, né? Para que a gente possa entender. Então aqui nos diz essa questão aí de eles se alinharão. Como é que é essa questão aí dos eles se alinharão, né? Então nós precisamos ver qual é a interpretação, né, desses eles se alinharão. Então veja aqui, ó. Olha que interessante. Antíoco II Teos, 261 a 246 a.C., e Ptolomeu II Filadelfo, 285 a 246 a.C., fizeram uma aliança. O que está dizendo ali? Que eles se alinhariam. Né? Eles se alinharão. Então, eles fazem esses dois aqui, né? Antíoco II Teos e Ptolomeu II Filadelfo, eles fizeram uma aliança selada por meio de casamento de Antíoco com Berenice, filha de Ptolomeu II. Veja que interessante. Diz aí que eles se alinhariam, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer o quê? Uma aliança, um tratado. E que aliança e que tratado foi esse? Né? Foi selado por meio do casamento de Antíoco com Berenice, filha de Ptolomeu II. Pronto. Está aí a interpretação, né, dessa filha do rei do sul, né, que era Ptolomeu. Né? Ela, então, se casa aí com Antíoco, né? Berenice se casa com Antíoco, e eles fazem, então, essa aliança. Né? É interessante, amados, quando a gente vê, né, o cumprimento da profecia e como ela se cumpre assim de uma forma maravilhosa. Né? Mas vamos dar continuidade, né? Conseguiram anotar aí tudo direitinho, né? Então, Antíoco, Berenice se casam, né? E então fazem essa aliança, né? Verso 7. Mas de um renovo, mas antes um pouquinho, desculpem aqui, no verso 6 ainda. Mas ao cabo de anos eles se alinharão com um com o outro, a filha do rei do sul casará com o rei do norte, né? Então, a filha do sul, a filha do sul era Berenice, filha de Ptolomeu, casa-se então com o Antíoco, né? E eles formam então essa aliança. Mas aqui nos diz assim, ó, para estabelecer concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem no seu braço. Esse braço quer dizer o quê? Semente, descendência. Porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Aí o verso 7. Mais de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá.
Veja que interessante, né? Que agora no verso 8, também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. E aí nos diz, mas, né, agora no verso 9, né? Então, né, ou mas, então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra, né? Então é interessante que em 242 antes de Cristo, Seleuco II Calínico, 246 a 225, tentou se vingar da invasão de Ptolomeu III, mas fracassou. O que a Bíblia está dizendo aí? O rei do norte invadiria as terras aí do rei do sul, né? Mas ele fracassou. Ele teve que bater em retirada, né? Voltando novamente aí para o reino norte, né? Então, mais uma vez aí a profecia bíblica sendo corretamente, né, cumprida. E isso que traz, né, a beleza do estudo das profecias, né? Veja lá, no verso 10. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza dos reis do sul, né? Então, os seus filhos farão guerra. Os filhos de Seleuco II, que guerrearam contra o Egito, foram Seleuco III, 225-223 a.C., e Antíoco III o Grande, 223 a 187 a.C. Então, os filhos do rei do norte, os filhos do rei do sul, entram em guerra. Veja que interessante, né? Entram em guerra. E assim, eles acabam, né, sem saber que estão cumprindo a profecia do capítulo 11. Né? E mais, agora vamos então novamente à Bíblia. Estou tomando aqui. Agora o verso 11. Então este se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Esse porá em campo grande multidão, mas sua multidão será entregue nas mãos daquele. Então veja que o reino do sul é o reino ptolomaico, né? Dos descendentes de Ptolomeu. Esse Ptolomeu aqui, do verso 11, já é o Ptolomeu IV, né? Que reinou de 221 a 203 a.C. Esse tenta, né, fazer uma guerra contra o rei do norte. Quem é o rei do norte? Os descendentes de Seleucida, né, o reino Seleucida. E ele então tenta fazer, né, essa guerra, né? Mas aqui a Bíblia nos diz que a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Aí verso 12. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. E aí vem o verso 13, né, que diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muita, verso 13, com um grande exército e abundantes provisões. É interessante aí, que aí no verso 13, né, nós encontramos, porá em campo multidão maior do que a primeira, né? Antíoco III se recuperou e fez preparativos para atacar novamente o Egito, naquele momento sob o controle de Ptolomeu V agora, né, 205 a 180 a.C. Um menino de apenas 6 anos de idade. Então lembra que Ptolomeu IV, ele primeiro vai lá e tenta fazer, né, como diz aí no verso 12, né, uma guerra contra o reino do norte. Aí no verso 13, né,
Em contrapartida, agora o rei do norte, né, como nós vimos aí no verso 13, o rei do norte, né, que era agora Antíoco III, ele se recupera, né, e ele vai agora para o Egito, para guerrear contra o Egito. E lá no Egito existe um menino de 6 anos que tinha o nome de Ptolomeu V para guerrear contra ele. Então, queridos, na semana que vem nós vamos ver, né, o restante dessa história, né? É um enredo assim fantástico, né? Então, vocês percebem que nós estamos estudando aí, né, Daniel capítulo 2, da estátua de Daniel, agora de uma forma mais, né, mais cheia de detalhes, inclusive com os nomes, com as datas, e a gente percebe que tudo isso, né, vem numa ordem cronológica fantástica e de cumprimento. Então, é por isso que eu disse a vocês, o capítulo 11 é um capítulo realmente muito difícil de se entender. Por isso que a gente tem que ir bem devagar, ir anotando isso, para que você então possa depois, né, completar o capítulo 11, fazer daí uma revisão e entender o capítulo 11. Por isso nós vamos fazer assim por etapas, para se tornar mais fácil o entendimento, né? Então, na semana que vem, nós vamos continuar o capítulo 11. Na outra semana também, creio que aí mais uns 2, 3 domingos, nós vamos ainda trabalhar com o capítulo 11, para que de uma forma bem tranquila a gente possa entender. Repito, né? Esse capítulo é um capítulo mais difícil aí de Daniel, do livro de Daniel. Então, a gente precisa ir bem devagarinho para que a gente possa entender. Ok? Então, está aí, né, os detalhes, as datas, os reis, né, o que aconteceu nesses 13 primeiros versos aí do capítulo 11. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, né, na semana que vem a gente dá uma repassada novamente, né, e aí damos continuidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê iluminação e que você fique muito feliz, né? Porque a Bíblia é um livro maravilhoso. E quando Deus coloca ali as profecias, elas se cumprem de forma espetacular. Portanto, que Deus realmente esteja com você. Vamos orar então? Bom Deus, bom Pai. Que capítulo complicado, que capítulo difícil é o capítulo 11. Mas queremos, ó Deus, devagarinho ir entendendo, para que a gente possa entender a beleza das profecias que o Senhor deixou para cada um de nós. Obrigado pela interpretação que o Senhor nos deu até o presente momento. Te peço agora que venhas estar com cada um que assistiu esta noite, que participou, que estudou conosco esses 13 primeiros versos do capítulo 11 de Daniel. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja com suas famílias, que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos juntos, né? E que você realmente possa ter uma semana muito abençoada. Na semana que vem, né, se Deus nos permitir, nós queremos estar juntos para estudarmos, né, ou darmos continuidade aí ao capítulo 11 de Daniel. E eu prometo também fazer aí uma revisão, né, dos 13 primeiros, né, versos aí do capítulo 11, para que nada fique aí obscuro e a gente possa entender. Se você não entendeu alguma coisa, também aí escreva aí no YouTube aí para nós, aí no nosso canal, né, para que a gente possa então ir respondendo para você. Que Deus te abençoe. Eu gostaria muito que você replicasse, né, esses estudos que nós estamos dando a outras pessoas. Muita gente precisa conhecer, né, a beleza do livro de Daniel. Então, não fique só com você. Coloque isso para outros, né? Se você tomou essa ideia de replicar para outros hoje, vá ao nosso canal no YouTube e comece desde a primeira aula de Daniel, né, para que essa pessoa possa ir entendendo, né,
o livro de Daniel. Que Deus te abençoe e que tenha você uma feliz semana com Jesus.